Boa tarde, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Isadora, professora de Biologia do cursinho Vai Cair na Prova, e agora nós iremos ver os exercícios referentes aos ciclos biogeoquímicos da água, carbono, fósforo e cálcio que a gente trabalhou na aula teórica. Tudo bem? Só lembrando que esses exercícios, essa resolução de exercícios, se refere à apostila de vocês. Então, vocês podem acompanhar por lá e caso já tenham feito, podem conferir. Ok? Vamos lá? Galerinha, ó, o primeiro exercício que a prof trouxe para vocês da apostila é esse exercício do Enem de 2016 que se refere a um ciclo biogeoquímico. Vamos ver o que ele pede. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente, mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas. O esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeoquímico do ou da. Então vamos ver, aqui nós temos 5 opções. O ciclo da água, do fósforo, do enxofre, do carbono ou do nitrogênio. E esse é o esqueminha que eles deram. Então, galera, eu vou ser bem direta com vocês, porque é importante também durante a prova, além de conhecimento, a gente ter praticidade, certo? Então, eu vou primeiro ser direta e mostrar qual é a resposta e o porquê, e depois eu explico melhor esse esquema. Deixa eu ver aqui, cadê minha seta? Achei! Peraí, eu vou colorir aqui pra vocês, pra ficar mais bonitinho, pra vocês conseguirem ver muito bem. Ai, adoro esses recursos tecnológicos, é vida, né? Tecnologia é vida. Mas eu não quero amarelo, não. Eu quero azul, porque eu gosto de azul, é minha cor favorita. Galerinha, olha aqui. 2 coisas para matar a questão. Depósito subterrâneo, combustão, volta para o ambiente na forma de estado gasoso. É só vocês lembrarem do carbono. Certo? O carbono, ele tem depósitos subterrâneos, que eu comentei bastante na aula passada, na forma de fósseis, de turfas, entre outros. E quando ele sofre o processo de combustão, de queima, por meio, por exemplo, das indústrias, dos escapamentos de carro, entre outros, ele libera esse elemento, CO2, de novo para o ambiente na forma de estado gasoso. Certo? Então, no caso, a resposta vai ser carbono. Só por esses 3 itens vocês já matam essa questão. Mas vamos olhar ela com mais calma, com mais carinho, tá? Isso aí é caso vocês não tenham muito tempo, mas se tiver, dá para dar uma boa analisada. A gente já sabe que é o carbono, mas vamos supor que a gente ainda não saiba. Esse elemento que faz parte desse ciclo biogeoquímico, ele se encontra em estado gasoso, na atmosfera. Ele vai ser absorvido pelas plantas e também vai ser devolvido para a atmosfera pelas plantas. Até que quando a planta morre, entra em decomposição, também vai haver liberação dessa substância. Os herbívoros aqui, ao se alimentar das plantas, ingerem essa substância, assim como os carnívoros ao se alimentar dos herbívoros. Todos esses animais um dia vão morrer, vão devolver essa substância para a atmosfera e também, devido ao estado de decomposição, podem se virar depósito subterrâneo desse elemento, desculpa. Certo? Então é só a gente lembrar que os compostos orgânicos são formados principalmente por carbono. Então o carbono, ele participa da formação da molécula de açúcar, de proteína, de gordura. Então, quando o ser vivo morre, ele vai acabar liberando, devolvendo esse composto, no caso o carbono, para a atmosfera ou na forma de depósito subterrâneo. Galera, então olha aqui, esse processo no qual a planta vai captar esse elemento, no caso o CO2, é a fotossíntese. E aqui essa seta inversa representa a respiração, no qual ela devolve esse CO2. Assim como os animais, no caso aqui representado pelos herbívoros e carnívoros, também respiram e devolve o CO2 para a atmosfera. Ok? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, anotem e depois me escrevam. Vamos para o próximo. Aqui nós temos, só vou mudar isso aqui de lugar porque eu tenho toque, eu não gosto que fique tampando o símbolo. Ó, pronto, muito mais ajeitadinho, eu tô vendo vocês de perto agora. Galerinha, olha, a questão 2 também é uma questão do Enem de 2009 e ela diz o seguinte:
O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono, armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca... Galerinha, ó, veja uma coisa, essa questão aqui ela já é bem direta em relação a qual ciclo biogeoquímico ela está falando, é o ciclo do carbono. Ela dá um texto aí pequeno, contextualizando a informação, e vem a pergunta em si. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca... Então vamos ver a alternativa A. Provoca aumento da porcentagem de carbono contido na Terra. O que vocês acham? Essa questão está errada, porque ó, se a utilização de combustíveis fósseis, se a gente está utilizando combustíveis fósseis que estavam contidos na Terra, então ela não vai aumentar a porcentagem do carbono contido na Terra, ela vai diminuir. Afinal, o carbono que estava lá em forma de petróleo está sendo utilizado. Ok? Então não é a A. Vamos ver a B. Redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores? Também não, porque se diminui o reservatório de carbono que tem na Terra e aumenta o nível de carbono na atmosfera, o que acontece? Também vai aumentar a taxa de fotossíntese, certo? Aumento da produção de carboidrato de origem vegetal. Veja, essa parece uma pegadinha, porque você pode pensar assim, se aumenta a fotossíntese, vai aumentar a produção dos carboidratos. Mas creio que isso não é relevante, pois tudo tem um limite, ok? Vamos ver a D. Aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera. Galera, eu tentei manter aqui a naturalidade, mas eu já tinha dado spoiler quando eu falei da alternativa A. Então, a D é a correta. Quando a gente utiliza combustível fóssil, ela vai interferir no ciclo do carbono, pois vai aumentar a quantidade de carbono na atmosfera, por meio da indústria, por meio do escapamento de carro, aquilo que eu já tinha dito, que eu já repeti e vou falar quantas vezes for preciso. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Mas vamos ver por que a E está errada. Redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Não, lembra que quando eu falei de alguns problemas dos combustíveis fósseis, o problema era totalmente o contrário? Com o aumento do carbono na forma de CO2 na atmosfera, o que acontece? Esse carbono vai reagir com a água, formar o ácido carbônico e posteriormente íons hidrogênios e bicarbonato, e tudo isso vai diminuir o pH dos oceanos e acidificar as águas, causando grandes problemas. Então não vai ter uma redução da quantidade global de carbono, vai ter um aumento da quantidade nos oceanos. Certo, galerinha? Vamos para a próxima. Gente, ó, a questão 3 é uma questão da FUVEST, uma questão um pouco mais antiga, mas uma questão bem complexa, fácil de se confundir. Vamos lá. No esquema abaixo, as setas numeradas de 1 a 4 indicam transferência de moléculas ou energia entre os seres vivos e entre eles e o ambiente. Aí nós temos aqui esse esqueminha. Assinale a alternativa do quadro abaixo que mostra corretamente as passagens em que há transferência de gás carbônico, moléculas orgânicas ou energia. Então, assim, nós temos aqui um quadro, um esqueminha com algumas interações onde eles apontam ambiente, produtores, né, que são os autótrofos, e os consumidores, que são os heterótrofos. E essas setas indicam a transferência de alguma coisa, que pode ser gás carbônico, molécula orgânica ou energia. E cada número representa um processo. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a alternativa correta. Sabendo que cada seta é a transferência de alguma coisa, em quais dessas etapas vocês acham que vai acontecer a transferência de gás carbônico? Vamos ver. Se do ambiente para os produtores está acontecendo uma transferência,
que ocorre também dos produtores para o ambiente, o que seria esse processo? Esse processo aqui a gente pode dizer que é a fotossíntese. Os produtores estão captando alguma coisa do ambiente. E o que eles captam para a fotossíntese? Gás carbônico. Então, nós temos aqui nesse item 1 a transferência de gás carbônico. Aqui no item 2, nós temos a devolução desse gás carbônico dos produtores para o ambiente, num processo que a gente denomina respiração. Então, eu gosto sempre de lembrar que plantas também respiram, porque muitas vezes vocês acham que só os outros seres respiram e a planta só faz a fotossíntese. Não. Fotossíntese para construir a própria molécula orgânica de glicose, respiração é um processo do metabolismo energético, ok? Então, se aqui nós temos fotossíntese, temos transferência de gás carbônico, aqui nós temos a respiração, transferência de gás carbônico também. Veja, aqui dos produtores para os consumidores, se trata do processo de nutrição, o processo de alimentação por meio da teia alimentar. Aqui nós não temos a transferência de gás carbônico, certo? Porque esses consumidores já estão se alimentando da planta. Mas os consumidores também respiram. Então, nesse item 4, que também é respiração, elas devolvem gás carbônico para o ambiente. Então, aqui nós também temos a transferência desse gás. Logo, a gente pode ver que no item 1, 2 e 4, há transferência de gás carbônico, ok? Isso já mostra pra gente qual é a resposta correta, mas vamos dizer que você ainda não teve esse pensamento, não conseguiu ter essa percepção. Então, deixa eu só adiantar aqui. Vocês devem ter percebido, gente, que eu sou péssima para guardar informações assim no sentido de que eu sempre dou spoiler da resposta correta antes, né? Enfim, onde eu aprendo, eu sou nova nesse mundo de youtuber aqui, tá? Galera, então vamos lá. A gente já sabe que é a C só por causa do quadrinho do gás carbônico e também porque a profa não sabe guardar segredo. Mas não se preocupe, eu não sou fofoqueira. Vamos prosseguir. Aqui, ó, nós temos então um segundo quadro onde fala da transferência de moléculas orgânicas. Quais são essas moléculas orgânicas? São aquelas que eu citei. É o açúcar, é a proteína, é a gordura, certo? Moléculas constituídas por esqueletos de carbono ligados a outros elementos. Longos esqueletos de carbono, longas cadeias de carbono. Então, no caso da transferência de açúcar, proteína ou gordura, você tem isso do ambiente para a planta por meio da fotossíntese ou da planta para o ambiente por meio da respiração? Não, não tem. E também quando nós respiramos, nós não estamos devolvendo gordura, açúcar ou proteína para o ambiente. Então, a gente só vai achar essa transferência de moléculas orgânicas ao longo da nutrição, certo? Ao longo das teias alimentares que acontece a cada nível trófico. Então, aqui seria só a alternativa 3. Já a energia, todos esses processos envolvem transferência de energia, ok? Lembrando, por exemplo, que quando você se alimenta do nível trófico anterior, você está consumindo parte daquela energia que diminui. Quando você respira, você também tem um gasto energético. Então, a transferência de energia, ela se encontra em todos esses 4 itens. Logo, a alternativa correta, vamos fingir que vocês ainda não sabem que é surpresa, é a C. Tcharam! Certo? Então, essa questão é isso. Ficou claro? Galerinha, essa questão 4 aqui que a prof trouxe é uma questão do Enem de 2016. Ela é uma questão simples, então eu vou ser bem direta, não precisa ficar enrolando para responder essa questão. Vamos lá. Ó, ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a forma orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Então, nós podemos ver o seguinte. Primeiro, que o Enem gosta de ciclo de carbono, né? E são questões relativamente simples. E segundo,
Quando a gente fala do carbono inorgânico, a gente pode pensar na sua forma atmosférica, né? O carbono que a gente encontra sob a forma de CO2. Quando a gente fala do carbono orgânico, a gente pode pensar nesse processo de cadeia e teia alimentar, no carbono que vai ser utilizado para formar os compostos orgânicos, para formar nossas moléculas de açúcar, entre outras. Ok? Então, vamos ver o seguinte, é bem simples. Quando ele passa da sua forma inorgânica, quando ele passa de CO2 atmosférica para a forma orgânica, quando que isso acontece? Na fotossíntese, no qual o autótrofo incorpora aquele CO2 por meio do processo de fotossíntese para formar a sua reserva alimentar, ok? E nessa cadeia, quem é o autótrofo, quem é o produtor? Só um minutinho que meu efeito especial falhou. Pronto, agora. O fitoplâncton. Então, o organismo no qual ocorre a transição do carbono inorgânico atmosférico para o carbono orgânico vai ser o fitoplâncton, o produtor dessa cadeia que faz a fotossíntese, certo? Então, vamos para a próxima. Gente, então, ó, questão 5, FUVEST 2013-2014. Considere uma situação hipotética de lançamento em um ecossistema de uma determinada quantidade de gás carbônico, com marcação radioativa no carbono. Com o passar do tempo, esse gás se dispersaria pelo ambiente e seria incorporado pelos seres vivos. Considere as seguintes moléculas. 1. Molécula de glicose sintetizada pelos produtores. 2. Molécula de gás carbônico produzida pelos consumidores a partir da oxidação da glicose sintetizada pelos produtores. 3. Molécula de amido produzido como substância de reserva das plantas. E 4. Moléculas orgânicas sintetizada pelos decompositores. O carbono radioativo poderia ser encontrado nas moléculas descritas em... Então vamos ver. Ó, vou só repetir de uma maneira mais pausada o enunciado para vocês poderem desmembrar e poderem raciocinar a respeito. Aqui fala que é uma situação hipotética, onde você lança em um ecossistema uma quantidade de gás carbônica marcado radioativamente no carbono. Ou seja, esse carbono vai ter uma marcação radioativa que vai permitir com que você detecte sua presença onde ele foi incorporado. Ok? Com o tempo ele vai se dispersar pelo ambiente e vai se incorporar nos seres vivos. Em quais moléculas você espera encontrar esse carbono radioativo? Nas moléculas de glicose sintetizada pelos produtores? Sim, porque os produtores eles vão fazer fotossíntese, então eles vão utilizar o CO2 do meio, e se entre esse CO2 tem carbono marcado radioativamente, eles vão consumir, eles vão usar esse carbono. Então, no 1 a gente espera encontrar moléculas de gás carbônico produzida pelos consumidores a partir da oxidação da glicose sintetizada pelos produtores. Essa é um pouco mais complexa, mas vamos pensar assim. Os consumidores, eles foram lá e consumiram esses produtores aqui de cima que fizeram fotossíntese, ok? Então, ele armazenou esse carbono. Aí, no caso, esse carbono vai ser oxidado e vai ser usado para produzir outros compostos. Como esse carbono deriva de moléculas que foram usadas pelos produtores, os consumidores também vão ter esse carbono radioativo. Afinal, eles vão se alimentar desses produtores, ok? Então, a 2 também procede. 3. Moléculas de amido produzida como substância de reserva das plantas. Sim, por quê? Porque se a planta, por meio da fotossíntese, utilizou aquele carbono radioativo, foi para fazer a sua glicose. E no caso, o amido é a estrutura, é o açúcar de reserva das plantas. Então, aquele carbono radioativo foi utilizado para que a própria planta produzisse o seu próprio açúcar, que no caso, ela guardou em forma de amido. Ok? E por último, moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores. Também procede. Por quê? Porque se os decompositores
eles que vão consumir os animais mortos ou as plantas mortas por meio do processo de decomposição, se essa é a maneira pela qual ele se alimenta, ele vai acabar incorporando esse carbono radioativo que a planta incorporou por meio da fotossíntese e que os outros animais incorporaram por meio da alimentação. Certo? Então, a alternativa é a alternativa E. Item 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Galerinha, ó, essa questão 6 é uma questão da FUVEST, uma questão um pouco mais antiga e uma questão um pouco complexa, que pode confundir um pouco. Então, vamos lá. Considere os átomos de carbono de uma molécula de amido armazenada na semente de uma árvore. O carbono volta ao ambiente na forma inorgânica se o amido for... Ó, eu acabo de ver aqui que eu caprichei no spoiler dessa vez, que eu já coloquei direto o slide com resposta, mas tudo bem. Vamos entender cada item para saber por que é a B. Ó, o carbono volta ao ambiente na forma inorgânica se o amido for A. Usado diretamente como substrato da respiração pelo embrião da planta ou por um herbívoro. Então, vamos pensar assim. Tem uma semente de uma árvore e ele está falando especificadamente de um carbono armazenado num amido. A está errada porque a semente ela não tem como usar diretamente esse carbono para substrato da respiração, porque primeiro ele vai ser convertido em glicose, certo? Por isso que não pode ser a A. Por meio do processo da fotossíntese, a planta vai pegar aquele carbono, converter em glicose e depois usa ele como substrato para respiração. Não usa ele diretamente, certo? A B. Se esse carbono presente no amido for digerido e a glicose resultante for usada na respiração pelo embrião da planta ou por um herbívoro. Aí sim, porque veja, a planta fez a fotossíntese, certo? Usou aquele carbono para produzir açúcar, no caso o amido. Esse açúcar, ele foi digerido, né? A planta serviu de alimento para um herbívoro. E, no caso, esse açúcar vai ser utilizado pelo herbívoro para fazer a respiração. Veja que é bem singelo os detalhes entre um e outro. Eu considero essa questão uma questão de nível difícil. Vamos ver a C. Por que não pode ser a C? Se esse amido for digerido pelo embrião da planta e a glicose resultante for usada como substrato da fotossíntese. Não, se fosse ali substrato da respiração estaria correto, mas a fotossíntese ela vai produzir o açúcar. Ela não vai usar o açúcar para produzir alguma outra coisa, certo? Então, se tratando de fotossíntese ali na C, isso torna a questão errada. D. Digerido por um herbívoro e a glicose resultante for usada na síntese de substâncias de reserva. Não, porque se ela for usada para síntese de substância de reserva, ela não vai voltar no ambiente na forma inorgânica. Ela vai continuar na forma orgânica dentro daquele animal. E usada diretamente como substrato da fotossíntese pelo embrião. Não, isso a gente entra na mesma questão da C. A fotossíntese não vai usar açúcar como substrato, muito pelo contrário, o objetivo dela é produzir açúcar, ok? Então ela não vai devolver, isso seria no caso da respiração. A respiração faz com que o açúcar incorporado, né, o carbono incorporado na forma de açúcar, volte ao ambiente na forma de dióxido de carbono, ok? Então vamos para a próxima, estamos quase. Ó, questão 7 da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a água. A água é a substância mais abundante na constituição dos mamíferos. É encontrada nos compartimentos extracelulares, intracelulares e transcelulares. Sobre a água e sua presença nos mamíferos, é correto afirmar que... Essa aqui é uma questão de somatória, certo? Então, nós vamos ver quais são as alternativas certas, lembrando que nesse caso pode ter mais de uma certa sim. A quantidade em que é encontrada nos organismos é invariável de espécie para espécie. Errado, nós não podemos falar que nós temos a mesma quantidade de água que uma água viva. Nós não podemos falar que uma semente tem a mesma quantidade de água do que nós. Então, a quantidade de água encontrada dentro de cada organismo vai variar muito em relação à espécie, ok?
2. Com o passar dos anos, existe uma tendência de aumentar seu percentual em um determinado tecido. Também está incorreto. Quando a gente pensa no metabolismo da água, a gente tem que lembrar que à medida em que a gente vai envelhecendo, ou os seres vivos vão envelhecendo em geral, nós temos uma tendência de desidratar. Nós vamos perdendo água. É só você comparar, por exemplo, um nenenzinho daqueles bem gordinho e fofinho, que parece uma esponjinha, que se aperta ele assim, fica até marcadinho na perninha, porque eles são pura água. Já um senhorzinho, seu avô, seu tio, até o seu próprio pai, se você for comparar com esse nenenzinho, você vê que ele já tem uma pele um pouco mais seca, mais desidratada, o que gera aquelas ruguinhas por toda a pele. Então, isso acontece por quê? Porque um bebezinho, ele possui bem mais água do que um senhor. Então, à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo água. Logo, a 2 está incorreta. 4. É importante fator de regulação térmica dos organismos. Sim, essa aqui está correta, porque lembra que a gente comentou, acho que no primeiro slide da aula teórica, a água ela é fundamental para a manutenção da temperatura, para regulação térmica, ela devido principalmente à característica de alto calor específico. 8. Em tecidos metabolicamente ativos é inexistente. Não, essa aqui está errada também. Quanto mais metabolicamente ativo um tecido, mais água ele vai precisar, porque a água vai funcionar como o ambiente lá, né? Lembra que ela é um bom solvente universal, então ela vai ajudar a transportar substâncias, entre outras. Então essa também está incorreta. Se você for ver, por exemplo, se você for pensar, um cérebro, ele possui muito mais água em sua composição do que um osso. Por quê? Porque o cérebro, ele está metabolicamente ativo. Existem vários processos acontecendo. Já o osso, embora também seja importante, não tem um metabolismo muito ativo, necessitando de menos água, ok? 16. Participa da constituição dos fluidos orgânicos e transporta substâncias dissolvidas por todo o corpo. Isso aí, galera. Eu acabei de falar isso, né, anteriormente, mas essa é meio óbvia. Ele é o nosso solvente universal. E por último, 32. Constitui meio dispersante para facilitar a realização das reações químicas. Também. Então, nós temos que as alternativas certas para essa questão é a 4, a 16 e a 32. Certo? Então é isso aí, gente. Vamos para a próxima. Deixa eu ajeitar as coisas aqui, só um minutinho. Prontinho, gente, voltei. Ó, questão 8 da UEM. Uma questão bem antiga, mas clássica, né? A gente pode dizer que o assunto é bem recente também. A água potável é o componente mais abundante da matéria viva e sua reciclagem é fundamental para a garantia de vida no planeta. O ser humano adulto, por exemplo, é constituído por cerca de 63% de água, sendo que seu tecido nervoso contém 95% deste componente inorgânico. Só essas informações bastariam para conscientizar a respeito da preservação da água potável, mas podemos oferecer muitas outras razões, como as descritas a seguir. Dentre as razões constantes na alternativa proposta, assinale o que for correto. Essa questão tá meio mal escrita, né? Mas também a dona moça aqui, professora, não corrigiu. Então vamos ignorar esses errinhos de leituras aqui e vamos focar no que importa, que é o conteúdo. Então, galera, aqui ela fala da importância da água potável, ele cita aquela informação que eu dei anteriormente, onde eu comparei o cérebro com algum outro tecido, e pergunta quais são as razões pela qual é tão importante a preservação da água. Então, vamos marcar o que for correto. Relembrando que é uma questão de somatória, logo pode ter mais de uma questão certa, ok? Vamos lá. 1. A água é essencial para a vida, uma vez que as reações químicas da célula acontecem no meio aquoso. Sim, essa alternativa está correta, ninguém pode discordar, não tem nem o que conversar a respeito. A água é formada do líquido intersticial que banha os tecidos e é componente do sangue dos animais e da seiva dos vegetais. Sim, ela é formadora do líquido intersticiais, ela é componente do sangue, ela é componente da seiva.
e componente de vários outros elementos e substâncias do corpo dos seres vivos. O ciclo da água envolve a constante mudança de estado físico e a permanente troca dessa substância entre a superfície da Terra, os seres vivos e a atmosfera. Exatamente, tanto que é um ciclo. Ela vai mudando de ambiente e de forma, mas ela está sempre lá, passando por todos esses organismos vivos e pelo ambiente. 8. Muitas doenças dos países pobres estão relacionadas à água não tratada, à ausência de informação básica e às condições precárias de saneamento. Correto, e a gente pode pensar nesse sentido em muitas verminoses, muitas doenças causadas por água suja, água não tratada, como amebíase, giardíase, certo? Entre outras coisas. 16. A água tem pouca importância no controle térmico. Eu não precisava nem continuar essa daqui. Só de falar que ela tem pouca importância no controle térmico já mostra que ela está errada. Mas vamos lá. Desse modo, o hemisfério sul, conhecido como o hemisfério das águas, apresenta maiores variações na temperatura média do que o hemisfério norte. Nesse sentido, não é preocupante a inversão térmica. Galera, essa questão está toda errada, está toda descompensada. Essas informações aqui não procedem, porque a água ela tem importância no controle térmico, certo? A inversão térmica é um fenômeno extremamente preocupante, entre outras coisas. 32. É interessante notar que o oxigênio participa da composição da água e da camada de ozônio, e é originado no processo da fotossíntese, evidenciando que enquanto houver água e vida, essa camada está ameaçada. Galera, o único erro aqui dessa alternativa é falar que o oxigênio é originado no processo de fotossíntese. Não, peraí, desculpa, só um minutinho. Galerinha, a prof deu um pause aqui, porque é o seguinte, essa questão aqui, essa 32, tá meio mal escrita, meio confusa, e quando eu li a primeira vez para fazer esses slides, fez muito sentido. Agora que eu estou lendo para vocês, eu fiquei meio confusa, mas enfim, vamos continuar aqui. Eu vou falar por que a 32 está errada, esquece aquilo que eu falei anteriormente. Aqui tá falando o seguinte, é interessante notar que o oxigênio participa da composição da água e da camada de ozônio e é originado no processo da fotossíntese, evidenciando que enquanto houver água e vida, essa camada está ameaçada. Ela tá errada porque é o seguinte, né? Enquanto houver água e vida, essa camada, que camada? A camada de ozônio está ameaçada? Não, muito pelo contrário. Tudo isso são processos naturais que ocorrem. Quanto à questão aqui do originado no processo de fotossíntese, que eu primeiramente falei que era o erro da questão, que estava errada, não é que está errada, mas também essa palavra não está certa, porque não é que o oxigênio é originado na fotossíntese, ele é liberado no processo de fotossíntese, certo? Então, de qualquer forma, essa questão está errada, mas se caísse na prova de vocês, não se apeguem a esse detalhe, apeguem a essa questão aqui, essa camada está ameaçada enquanto houver água e vida, não tem sentido nenhum, ok? Vamos para a última, 64. A chuva ácida é originada da emissão de poluentes na atmosfera, como os dióxidos de enxofre e o nitrogênio, que em contato com o vapor da água produzem os ácidos sulfúricos e nítricos. Dentre os muitos problemas causados pela chuva ácida, está a poluição nos reservatórios de água potável, e essa alternativa está correta. A chuva ácida, quando a água reage com esses elementos formando esses ácidos, a chuva ácida ela pode ser tão forte que ela pode chegar até a destruir, a acelerar o processo de erosões de rochas e de estátuas, entre outras. Então, a chuva ácida ela também é um problema para os reservatórios de água potável, pois acaba contaminando a água potável daqueles reservatórios, certo? Então, a alternativa certa é a 1, a 2, a 4, a 8 e a 64. Vamos para a nossa última questão? Então, beleza. Galerinha, então, essa última questão é uma questão descritiva da Unicamp a respeito do carbono. Vamos lá.
Dados experimentais demonstraram que uma plantação de cana-de-açúcar com cerca de 4.000 metros quadrados é capaz de retirar da atmosfera 20 toneladas de carbono ao ano. Se não houvesse maneira de devolver à atmosfera o carbono incorporado, provavelmente em poucos séculos os vegetais consumiriam todo o suprimento atmosférico de carbono. Cite 3 maneiras através das quais a reciclagem desse elemento químico pode ocorrer. Então, gente, antes de começar a responder essa questão, eu quero que vocês façam uma observação. A gente muitas vezes tem o carbono como vilão, tem esses gases do efeito estufa como vilão, mas como eu mesma disse na aula teórica, não é que eles são vilões. Certo? Esses elementos estão aqui na Terra desde que o mundo é mundo, desde antes de nós, e eles fazem parte de um processo natural. O que acontece é que nós, como seres humanos, nós alteramos esse equilíbrio e nós colocamos mais desses elementos em excesso, e isso faz com que desregule o ciclo. Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui fala uma coisa bastante importante, veja. A plantação de cana-de-açúcar retira da atmosfera tantas toneladas de gás carbônico por meio do processo de fotossíntese. Mas se não houvesse maneira de devolver esse carbono para a atmosfera, em pouco tempo esses vegetais consumiriam todo o suprimento de carbono atmosférico. Então, do mesmo jeito que é importante retirar o excesso de carbono, é importante que esse carbono volte à atmosfera. Ok? Eu tô falando isso porque eu quero que vocês sempre pensem nesse sentido crítico. Nada é 8 ou 80, sempre tem um porquê, sempre tem um equilíbrio. Na biologia não existe resposta certa, sempre há exceções. Mas vamos voltar ao foco. A pergunta é simples, não precisava nem daquela informaçãozinha ali, mas ela é interessante. Cite 3 maneiras através das quais a reciclagem desse elemento químico, o carbono no caso, pode ocorrer. Então tá, a planta por meio da fotossíntese retira aquele carbono da atmosfera e como esse carbono faz para voltar à atmosfera? Ó, aqui eu já dei spoiler para variar, certo? A gente tem o processo de respiração aeróbica no qual nós inalamos o oxigênio e nós expiramos o gás carbônico, fazendo com que ele volte à atmosfera. Nós temos um processo não tão natural, mas que também devolve, né, que é o problema, que é o excesso, que é a queima de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis estão armazenados debaixo da terra, é uma fonte de carbono, e a queima desses combustíveis por indústria ou escapamento de carro libera esse CO2 na atmosfera. E nós temos também um terceiro elemento, que é a decomposição da matéria orgânica. Considerando que nós somos seres orgânicos e que o nosso corpo é formado por matéria orgânica, quando nós morremos e ocorre a decomposição, o que acontece? Esse carbono também é devolvido à atmosfera. Ok, galerinha? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e mais ainda que vocês tenham entendido. E vejo vocês na próxima, tá? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Bons estudos para todos, tá bom? Tchau, tchau!